Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Corvo de Três Olhos, quem ele é na verdade e o que ele planeja realmente. Ou o que estão planejando fazer com ele e com o Bran, né? Mas, enfim, vamos por partes. Primeiro, quem ele é? Bem, eu devo dizer que depois de muitas pistas, tanto nas Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente no último livro, A Dança dos Dragões, e numa série de contos reunidas no livro Cavaleiro de Sete Reinos, é extremamente provável que o Corvo de Três Olhos seja um dos filhos legítimos de Aegon IV, o Indigno, um homem chamado Brandon Rivers. Mas quem é o Brandon Rivers, né? E que pistas são essas? Bem, o Brandon Rivers ele é conhecido no seu tempo de vida como Corvo de Sangue, por causa de uma marca avermelhada que ele tinha no pescoço, que contrastava fortemente com a sua pele albina. Mas, mesmo que ele tivesse uma aparência meio estranha, ele ainda é bem respeitado como sendo um forte guerreiro. E nesse sentido, ele gostava de usar duas armas. Primeiramente, uma espada de aço valeriano lendária, que já tinha sido usada antes por uma das esposas de Aegon I Conquistador, Visenya, a chamada Irmã Negra, e um arco de represeiro no qual ele é extremamente habilidoso. Bem, mas de qualquer forma, o Brandon, ele mesmo antes de ser legitimado no leito de morte do pai, ele sempre se mostrou ferozmente leal à dinastia Targaryen. Então, nesse sentido, ele serviu, por exemplo, como mestre de sussurros no conselho do meio-irmão Daemon II, e mais tarde ele foi até mesmo mão do rei. E quando ele estava nesses cargos, o outro meio-irmão dele, o Daemon, ele se revoltou contra o Daemon, começando a primeira rebelião Blackfyre, que eu já expliquei em maiores detalhes em um vídeo anterior sobre o jovem Griff. Bem, de que forma? Aí o Brandon liderou um exército, foi lutar contra esse meu irmão que ele nunca tinha se dado muito bem. E nesse confronto, ele matou tanto o Daemon quanto os filhos gêmeos dele, né? E isso o qualificou como fratricida. E, para a cultura de seu tempo, ele passou a ser um homem verdadeiramente amaldiçoado, né? Porque ainda pior do que uma pessoa que, por exemplo, não respeita os direitos do hóspede é um fratricida. Então, nesse sentido, ele é ainda pior conhecido do que, sei lá, os Frey, né? Que já estão muito mal no momento da história. Mas, enfim. Aí, depois da morte de Daemon II, ele ocupou a posição de mão do filho dele, o Maekar I. Mas o Maekar I, embora não gostasse muito dele, ele respeitava tal, e deixou ele governar. Aí, quando o rei morreu sem herdeiros, o Brandon convocou um grande conselho para decidir quem ia subir ao trono, né? Para resolver o problema de sucessão. Aí, um descendente do Daemon entrou em contato e pedindo para apresentar a sua pretensão nesse grande conselho. O Brandon concordou e falou para o cara vir apresentar a sua candidatura. Só que quando o homem chegou lá em Porto Real, o Brandon imediatamente mandou prendê-lo e executá-lo. Aí, quando o novo rei foi eleito pelo grande conselho, o Aegon V, ele puniu o Brandon. Ele falou que aquilo não tinha sido honrado, né? Porque ele tinha dado sua palavra que o pretendente Blackfyre podia apresentar sua pretensão. Aí o Brandon, ele tentou argumentar, falou que tinha só feito isso para proteger a dinastia Targaryen e tal, mas o Aegon V não quis saber de nada disso. Aí mandou o Brandon escolher, ou ele ser executado também, ou ele podia ir para a muralha. O Brandon escolheu para a muralha.
Aí ele fez parte da guarda de honra que levou o irmão do Aegon V, o Aemon, para ser mestre da moeda. Aí o Bran foi lá, fez parte da patrulha da noite, ele foi até muito bem sucedido, ele foi eleito comandante, né? Mas poucos anos depois ele desapareceu numa das patrulhas, como tantos outros irmãos negros. Bem, mas e as evidências? Cadê? Bem, como eu disse, elas são muitas. Primeiramente, o Corvo dos Três Olhos, nas suas conversas com o Bran, ele fala que o nome dele é Brandon, né? Foi o nome que a mãe teria dado no seio, quando ela estava no seio dela. E além disso, o Brandon, ele reconhece, quando ele encontra pela primeira vez o Corvo dos Três Olhos em forma humana, preso no represeiro, ele percebe que, apesar de estarem bem estarrapadas e meio comidas por vermes, as roupas dele um dia tinham sido negras. Além disso, o Bran ele descreve também uma mancha vermelha no pescoço e uma pele bastante branca, né? O que condiz com um verdadeiro, quando o Bran Rivers ainda era totalmente humano e não estava preso numa árvore. Mas enfim, aí além disso, o Corvo dos Três Olhos ele fala pro Bran que ele tinha um irmão que ele amava, um irmão que ele odiava e uma mulher que ele amava. Essas pessoas seriam, respectivamente, o Aegon Rivers, que era o meio-irmão dele, que tinha... o Daemon, que é o meio-irmão dele, que tinha se revoltado. O irmão que ele amava era o Daemon II, que ele tinha apoiado. E a mulher que ele desejava seria sua amante e meia-irmã, a Shieya Seastar. Além disso, já no tempo de vida normal do Bran Rivers, já se achava que ele era um feiticeiro, porque as pessoas achavam que a única forma de uma pessoa normal saber tanta coisa enquanto mestre dos sussurros. Obviamente, eles não conheciam vários, mas, enfim, aí falavam, um papo normal dos Sete Reinos, que além de ser um bastardo, o Lorde Corvo de Sangue ainda era um feiticeiro. O que faz sentido se você pensar que a mãe do Bran Rivers foi uma mulher da casa Blackwood. E assim como os Stark, os Blackwood descendem dos primeiros homens, apesar de viverem ao sul do Cargalo. E esse, como a gente já viu bastante na série de livros, é um dos pré-requisitos fundamentais para uma pessoa ter habilidade de vidência verde. Bem, além disso tudo, uma criança da floresta que está na caverna com o Bran diz que o Corvo de Três Olhos ele viveu além de seu tempo normal de vida. E se você fizer as contas de quantos anos o Bran Rivers teria no tempo presente da série, seria mais ou menos uns 125, 130 anos, que é uma idade que, apesar de algumas pessoas conseguirem atingir, vamos combinar que não é uma coisa tão comum, né? Bem, enfim, isso não é nem tão considerado mais uma teoria por muita gente devido a tantas evidências, né? Mas, enfim, agora, o que ele planeja? Bem, muita gente acha que o Corvo dos Três Olhos está na história para ocupar um papel de tutor do Bran, né? Para ajudá-lo a desenvolver os seus poderes e para ajudar a humanidade a lutar contra os outros junto com as crianças da floresta. Bem, eu só acredito bem parcialmente nessa ideia. Assim, eu concordo que o Bran Rivers está tentando ajudar o Bran a desenvolver os seus poderes. Até por causa disso, as crianças da floresta fizeram um sacrifício de sangue para alimentar o Bran com essa substância para poder deixá-lo mais forte no ponto de vista psíquico. E quem foi o sacrifício?
o Jojen. Então, nesse sentido, o Jojen está morto desde o último capítulo de A Dança dos Dragões. O que faz ainda mais sentido se você pensa que ele, inclusive, já morreu na série, embora de uma maneira diferente. Mas, apesar disso, é uma forma meio horripilante de morrer, né? Como um sacrifício de sangue. Se é que isso é mesmo verdade? Eu acho que sim. Porque, assim, novamente, são muitas pistas. Nada definitivo, mas, assim, dá pra você ficar pensando. Pra começar, esse capítulo que isso aconteceria, ele é meio, sei lá, assustador. A narrativa que o autor usa dá uma sensação pro leitor de uma tragédia iminente, né? Por exemplo, a descrição das luas. Logo no começo do capítulo, a gente é brindado por a lua é crescente, fina e afiada como a lâmina de uma faca. E 2 páginas depois, a lua é um buraco negro no céu. Né? Tudo numa ideia de morte, né? Mas enfim, tem, claro, mais coisa dessa teoria. Para começar, desde que entrou na caverna, o Jojen, ele ficou meio deprimido, assim, ele passa várias horas olhando pro nada, assim. E além disso, ele tem umas conversas meio estranhas com o Bran. Por exemplo, quando eles estão conversando sobre o que acontece com as crianças da floresta quando elas morrem, que elas se uniriam aos represeiros e partilhariam de seu conhecimento, que seria na forma de segunda vida, embora diferente daquela que um vidente verde poderia ter, né, se ele se unisse a um animal, como a gente vê acontecendo no prólogo do livro, no caso do Verner. Mas enfim, aí estão conversando sobre as crianças da floresta e as suas segundas vidas no represeiro. Aí o Bran fica todo com o olho regalado. Eles vão me matar? Aí a Mera diz: não, Jojen, você está assustando ele. Não é ele quem precisa ter medo. Então, realmente o Jojen está com medo. Por quê? Porque o Jojen, ele falou várias vezes no decorrer dos capítulos do Bran que ele vai saber, na verdade, quando ele for morrer. Então, em vários momentos de perigo, ele tranquiliza os outros, o Bran, a Mira, falando que, não, a gente vai ficar bem. Hoje não é o dia da minha morte. Então, talvez, quando ele entrou na caverna, ele percebeu que hoje é o dia da minha morte, ou daqui a pouco é o dia da minha morte. Que é uma coisa que é meio confirmada em outra conversa com o Bran, quando ele fala: minha tarefa é trazê-lo aqui. Minha participação nisso acabou. Então, talvez o Bran já tenha tido numa visão verde o pressentimento que as crianças da floresta vão sacrificar ele para aumentar os poderes do Bran. Aí, quando o Bran ele é alimentado por uma coisa meio esquisita, que é uma pasta que parece ter carne e sangue, assim, e depois ele não vê mais o Jojen, ou nem a Mira, na verdade, é inevitável pensar que pelo menos o Jojen virou parte do sangue, pelo menos, que tá naquela pasta, né? E isso é ainda mais reforçado com o fato que não exatamente tem pouco canibalismo em A Dança dos Dragões, né? Mas enfim, aí eu acho que, como eu disse, que o Bran ele tá ajudando o Bran a desenvolver esses poderes. Ou pelo menos quem o Bran acha que é o Brandon, né? O Corvo de 3 Olhos. Porque assim, eu acho na verdade que as crianças da floresta já dominaram ele há muito tempo do ponto de vista psíquico. Então ele mal é a mesma pessoa.
eles teriam feito isso, né? Eles parecem legais, sei lá, né? Que assim, se a gente pensar que as crianças da floresta, elas já dominaram estados todos, aí perderam domínio de grande parte do território. Depois que os primeiros homens entraram no continente pelo sul, porque antigamente os Stérios e Essos eram ligados por uma passagem que tinha perto de Dorne. Quer dizer, tecnicamente, as crianças da floresta e os primeiros homens fizeram um pacto. E que pacto é esse? Os primeiros homens, eles concordaram em não cortar mais represeiros, e as crianças da floresta, elas renunciaram a todo o território do continente, exceto as florestas profundas. Isso pra mim não é bem pacto de paz, né? Eu acho que é uma rendição. E além disso, essa rendição nem foi respeitada, né? Tendo em vista que nem as florestas profundas foram poupadas, né? Por exemplo, Deepwood Moat, que é o lugar que a Asha domina no terceiro livro, ele é na floresta profunda. Então, os primeiros homens, eles construíram coisas na floresta profunda. Então, eles não respeitaram o pacto que eles fizeram com as crianças da floresta. Então, o que eu acho que está acontecendo, na verdade? Eu acho que as crianças da floresta, elas não engoliram esse desrespeito por parte dos homens. E eles vão reagir. Na verdade, eles estão reagindo. Mais cedo, no capítulo, o Bran, ele vê uma sala que está cheia de pessoas que essa floresta tal, que elas têm a visão verde, mas elas estão adormecidas. Isso me lembrou muito um depósito de armas, né, potenciais. Mas neste momento, a sua arma nuclear das crianças da floresta, por assim dizer, é o Brandon. Mas, por via do Brandon, eles acharam uma ainda melhor, que é o Bran. Né? Porque, obviamente, o Bran tem muito potencial, né? Por exemplo, tem uma hora que ele consegue entrar na cabeça da Mira por acidente. Assim, ele tá pensando como seria bom abraçá-la, tal, acalmá-la, porque ela tava chorando na hora. Ele pensa como seria bom fazer essas coisas, que talvez o Odo pudesse fazer, né? Aí ele tava distraído, aí de repente a Mira, que tava perto dele, sai correndo, sai de perto do fogo e volta pra parte fria. Então ela ficou assustada, que ele entrou exatamente na cabeça dela, né? Aí, enfim, um vidente verde que entra na cabeça dos outros por acidente aos 9 ou 10 anos de idade, imagina o que ele pode fazer quando conseguir dominar os poderes dele. Cara. Então, nesse sentido, não seria uma surpresa pra mim em absoluto se os crianças da floresta planejassem usar o Bran para, na verdade, lutar de novo contra a humanidade. Né? Porque já é comprovado, por exemplo, que os videntes verdes, eles podem voltar no tempo, de uma certa forma. Por exemplo, o Bran chega a ver o pai ainda vivo. Na verdade, provavelmente na época do nascimento do Robb e do Jon. E o Bran também testemunha, séculos antes, um sacrifício de sangue em Interfell, né? Ainda no tempo dos primeiros homens. Aí vocês podem retornar no tempo, ver eventos passados e conversar com as pessoas. Por exemplo, o Bran, ele tá tentando falar com o Theon. A gente vê isso nos capítulos do Theon em A Dança dos Dragões. Vocês podem fazer todas essas coisas, assim, o que realmente os impedem de entrar na cabeça dos homens e tentar atingi-los de alguma forma, assim, deixá-los tão perturbados, pelo menos os líderes ou pessoas chaves, que eles acabem autodestruindo a sua civilização, né? Eu não sei, assim, detalhes desse plano das crianças da floresta, mas eu acho uma ideia muito interessante. E faz sentido ainda melhor
se você pensar que, assim, o George Martin ele já declarou, né, que As Crônicas de Gelo e Fogo não é o Senhor dos Anéis. Não vai ter um final exatamente feliz. Vai ter um final bem melancólico. E que final mais melancólico do que, na verdade, a derrota final dos homens e o retorno de Westeros ao domínio dos seus habitantes originais, né? As crianças da floresta. Bem, é por isso hoje, gente. Se vocês gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. E se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal aqui embaixo. Tchau, tchau, gente.